Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Aqui é o pastor Júlio Rocha, seja muito bem-vindo a esse canal e a este vídeo. Nós vamos falar hoje sobre um tema que é recorrentemente falado no meio cristão e até muito incentivado a sua exploração através, inclusive, de cursos vendidos, e palestras e seminários, entre outros. Eu estou falando sobre a batalha espiritual. Eu sei que você já ouviu falar sobre guerra espiritual e que basicamente não há nenhuma coisa a se acrescentar. No entanto, aquilo que parece fácil pode se mostrar um caminho bem espinhoso para aqueles que estudam o tema ou querem estudá-lo de acordo com a verdadeira, santa e genuína palavra do Senhor. Nesse intuito, eu trago para vocês pelo menos 5 coisas que nós devemos considerar antes de nós nos debruçarmos, estudarmos e papirarmos a batalha espiritual e o que ela significa na Bíblia. Vamos lá? Antes, porém, eu quero chamar a nossa vinheta. São 10 segundinhos apenas, mas dá tempo de você que não é inscrito se inscrever e também clicar no like e a gente volta já. Meus irmãos, o texto que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6 e verso 10 da carta, nos fala sobre o que nós costumeiramente conhecemos como batalha espiritual. Mas também, de forma costumeira, se interpreta este texto de uma forma mística e até mesmo muitos interpretam de forma mítica. E nós vamos tentar entender agora quais seriam os contextos ou os preceitos principais, aqui eu coloco como considerações, para que nós possamos ter uma visão bíblica, doutrinária e genuinamente verdadeira deste texto que Paulo escreveu, tendo em conta o que, o como, o onde, o para quê e outras perguntas mais. Então se liga aí, pega uma canetinha, um papel, vamos anotar para depois fazer o cross-check nas escrituras e ver se é isso mesmo. Amém? A primeira coisa a se considerar em termos de batalha espiritual é que, segundo o próprio Paulo, essa guerra se dá de forma espiritual, no campo espiritual. Portanto, a guerra espiritual, ela é literalmente espiritual. Isso parece chover no molhado, mas a ideia que muitas pessoas têm é que a guerra espiritual é uma guerra que, na verdade, ela interage com coisas materiais. E isso não é possível. Aliás, Paulo nunca afirmou isso. Muito pelo contrário, quando ele diz que nessa guerra não é contra carne e sangue, ele não só quer dizer de material contra material, mas também no aspecto material contra espiritual. Ok? No mesmo intuito, ele diz que carne e sangue não entrarão no reino dos céus, porque ele sabe que é incompatível. O espiritual pode se apossar do material, porque ele é superior, mas o material não pode acessar o espiritual se não for dentro de certas convenções bíblicas, ou pela condenação eterna, ou pela salvação em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, contra esse tipo de guerra, não adianta oração contrária, não adianta confissão positiva, não adianta marcar território, não adianta amuletos, não adianta nada dessas coisas que são físicas, efêmeras e que as pessoas vendem ou incentivam as pessoas a usarem ou praticarem para impedir a guerra espiritual. Nada disso funciona, porque de fato, segundo o apóstolo, nada do que é humano está em evidência aqui. A segunda consideração que eu quero fazer é que essa guerra começa, por ser espiritual, na mente humana. Amém? O ser humano, antropologicamente falando, ele é um espírito que tem uma alma e habita um corpo. Independente da sua crença sobre a composição humana, é parte imaterial com a parte material. O ser humano é isso. Mas a parte espiritual domina sobre a material. Já o princípio bíblico estabelece também que o espiritual, como eu já disse aqui, ele governa e preside sobre o material. Ou seja, tudo acontece no ser humano de dentro para fora. O pecado é de dentro para fora, a salvação também é de dentro para fora, o céu é de dentro para fora, o reino de Deus também é de dentro para fora, o próprio inferno também é de dentro para fora, porque ainda não se manifestou como ele é, como o lago de fogo. Ele está interiorizado. Amém? Então tudo vem do espiritual para o material. Ora, se tudo que é espiritual é acessado pelo homem através da sua propriedade espiritual,
A forma mais lógica que nós temos de compreender essa segunda consideração é através da própria mente humana, que é aquela que de forma espiritual coaduna com as coisas espirituais, interage com as coisas espirituais ou mesmo discorda das coisas espirituais. Assim, a mente humana é a primeira receptora de tudo que acontece na batalha espiritual. Portanto, aqueles que querem lutar alguma coisa que acha que é visível na guerra espiritual, devem lutar em guardar primeiramente a sua própria mente antes de guardar qualquer outra coisa. Caminhando aqui em nossa reflexão, nós temos que entender que para compreender a batalha espiritual, nós devemos levar em consideração que ela envolve primeiro o que é corporativo e coletivo, para depois abranger por forma reflexiva aquilo que é individual. Esse também é outro princípio bíblico. O indivíduo é regido por sistemas, ou ele está debaixo do pecado, ou ele está debaixo da graça. Amém? Ele não anda sozinho no mundo, independente no mundo. Tá? Literariamente, ou seja, olhando para a carta aos Efésios, Paulo vai tratar a guerra espiritual se referindo à igreja e não a indivíduos em primeiro plano. A igreja é composta de indivíduos, mas ele trata primeiro com a igreja, assim como Cristo com a igreja trata. Amém? Portanto, quando ele vai se referir no capítulo 6, a primeira vez sobre a batalha espiritual, e a necessidade de revestimento, ele vai dizer, no demais, irmãos meus. Ele está tratando na coletividade e não na individualidade. Amém, irmãos? Isso quer dizer que é sempre plural e nunca individual. Em quarto lugar, nós vamos encontrar uma premissa muito importante, talvez a mais importante dessa reflexão. Nós temos que considerar, ao estudar batalha espiritual, que esta guerra é, acima de tudo, doutrinária e não mística. Vou repetir, esta guerra é doutrinária e não mística. Ela envolve fundamentos das Escrituras e não necessariamente os objetos que são citados. Aqui, irmãos, muitos dos intérpretes e estudantes da Bíblia caem feio em suas interpretações, porque eles pensam que são os objetos que fazem alguma coisa. Não, na verdade, todo objeto, e o que Paulo fez é usar algo conhecido para explicar algo que aquelas pessoas não conheciam a fundo. E o soldado romano fazia parte do dia a dia dos efésios, né? Mas as doutrinas nem sempre. Então, Paulo associou aquilo que era conhecido com aquilo que não era conhecido e fez a junção para, num processo mnemônico, que os irmãos pudessem compreender a doutrina que ele estava tentando pregar. No fundo, Paulo estava dizendo que a guerra espiritual só se vence com os pilares fundamentais da fé, todos eles desenvolvidos no cristão para que ele seja segundo o caráter de Cristo. Esse ponto, então, é muito importante. Vou repetir, os itens da armadura representam, todos eles, sem exceção, os fundamentos da fé cristã através do princípio da associação, ou seja, a linguagem figurativa. Assim, meus irmãos, a guerra espiritual não deve ser tratada como uma guerra Star Wars, onde o crente coloca uma armadura, pega uma espada e vai cortar a cabeça de demônio na rua, né? Ou se postar na frente da sua casa, brandindo a Bíblia, achando que está, né, brandando uma espada que vai cortar demônio. Isso não existe, irmãos. Deixa essa teologia de Star Wars para lá. Amém? A coisa é muito mais profunda e, ao mesmo tempo, muito mais simples de ser realizada. As figuras que Paulo usa são apenas símbolos que servem apenas para evidenciar a doutrina. O principal é a doutrina. Deixa o símbolo para lá. Fique com a doutrina que você vai se dar muito bem. Em último lugar, nós temos que considerar em nosso estudo sobre a batalha espiritual que os objetivos desta guerra são bem explicitados também pelo apóstolo São Paulo. Segundo o apóstolo, o objetivo do ensinamento é fazer com que a igreja e cada crente em particular permaneçam inabaláveis. O apóstolo fala que quando o dia mau chegar, e ele vai chegar e vai passar, nós devemos permanecer inabaláveis. Amém? Assim, o foco aqui são doutrinas como paciência, perseverança, resistência, esperança e outras. E não necessariamente um combate. Até porque você deve notar que as armas que Paulo fala e usa são armas de defesa e não de ataque. Isso deve dizer alguma coisa para nós quando estudamos a palavra do Senhor. Ou seja, Paulo está querendo dizer o seguinte: eclesiologicamente, a igreja não briga. A igreja é noiva, a igreja é singela,
A igreja é delicada, amém? Nenhum noivo gostaria de ver a sua noiva briguenta pelo meio da rua arrumando confusão. Então a igreja não é da guerra, ela é da paz. O papel da igreja não é fazer coisa nenhuma. O papel da igreja é ser igreja. O fato da igreja ser igreja já é fazer alguma coisa segundo a essência para a qual ela foi criada. E se nós não entendermos o que é eclesiologia, nós não poderemos jamais aprender ou entender ou até mesmo praticar batalha espiritual. O papel da igreja, então, não é fazer, é ser. Não é sobre força da igreja, porque no céu, irmãos, não se entra baseado na força. A nossa força e a força da nossa caminhada provém do Senhor. Enquanto nós somos, o Senhor vai provendo para nós. Dessa forma, a gente pode observar que uma das igrejas mais elogiadas do Apocalipse, que é a igreja de Filadélfia, que vivia num sistema totalmente podre em relação à sua cidade, que era, de certa forma, o reflexo de Pérgamo, que Jesus chamou, né, de trono de Satanás, de casa de Satanás. A igreja que estava ali sobrevivia, não pela sua força, e Jesus falou isso, porque você tem pouca força, mas tendo pouca força, você guardou a minha palavra e foi fiel à minha palavra e ao meu santo nome. Ou seja, a igreja não tem que ter força, a igreja tem que ser fiel. O crente não precisa demonstrar força com o mundo, ele precisa de ser fiel. No céu não se entra pela força, no céu se entra pela fidelidade. E outra, irmãos, a igreja, ela, segundo Paulo, no capítulo 3, verso 10 do próprio Efésios, você vai ver que a igreja tem a autoridade de Deus sobre os demônios, e os demônios não têm quaisquer chance contra a igreja, porque ela tem a autoridade do próprio Cristo. A igreja, assim, vai vencer o inferno sendo o que ela é. Amém? Ou seja, coluna e firmeza da verdade. O que é coluna? Coluna é algo fixo, que não se move e aguenta peso. Crente bom, igreja boa, né, que representa Jesus Cristo, é uma igreja que permanece inabalável. No mais, irmãos, o Efésios capítulo 6, verso 10, coaduna, né, com o que Paulo diz lá já no capítulo 1, né, que nós não precisamos de guerrear por bênção, porque já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim, nós concluímos esse vídeo de forma muito simples, dizendo que tem muita teoria por aí acerca da batalha espiritual. Bíblia, eles não querem ensinar, eles querem vender cursos. E cuidado para você não se enganar com isso. O que eu trouxe para os irmãos aqui são subsídios bíblicos baseado no contexto, baseado na bibliologia, baseado na doutrina bíblica, amém? Puxando a realidade para os irmãos e puxando também, ou tentando puxar também a mente dos irmãos, a sensibilidade e a razão dos irmãos para a realidade bíblica. Como contraste com tudo isso, muita gente entra em parafuso, porque compra esses livros, começa a guerrear daqui para lá, acha que está, né, na guerra nas estrelas, acaba caindo em pecado, acaba se desanimando, se decepcionando com a fé e não sabe aonde errou. Sabe aonde errou? Em não seguir os fundamentos bíblicos. Porque com a Bíblia na mão e debaixo da revelação divina, nós chegaremos lá em nome de Jesus e Deus garante a vitória. Adicionalmente a tudo isso, ainda há uma confusão sobre qual escola da guerra espiritual é a mais correta. Porque tem a guerra espiritual A, a guerra espiritual versão B, a guerra espiritual errada, a guerra espiritual certa, e qual delas é a certa? Muita confusão paira no ar sobre isso. Mas eu quero dizer para os irmãos que o evangelho não é complicado. O evangelho é simples. Quem complica o evangelho são pessoas e, por vezes, sistemas teológicos que tentam achar mistério aonde não tem mistério. Bom, por fim, eu deixo aqui um conselho para os irmãos. Medite em tudo que foi falado, ore a Deus, leia a Bíblia. A Bíblia é um livro vivo, amém, meus irmãos? Que se compreende pela revelação divina e também se vive por fé, amém? Gostou desse vídeo? Foi útil para você? Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se não é inscrito no canal, mais uma vez eu te peço, se inscreva em nosso canal, dá aquela força pra gente, amém? Para que a gente possa voltar com tudo aí, gravando mais vídeo para os irmãos. Nós temos estado um pouquinho afastado por conta de trabalho e outros afazeres, escola teológica e muitas outras coisas. Nós estamos na correria, mas assim que possível a gente vai retomando devagarzinho até poder trazer novamente conteúdos de caráter mais contínuo para os irmãos. No mais, Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos por aí no próximo vídeo, se Deus quiser.